Olá, eu sou a Anita Adas, pedagoga, trabalhei muito tempo em escola e hoje trabalho no universo editorial com elaboração de materiais didáticos e coordenação de equipes no sentido pedagógico. A gente veio conversar com vocês aqui a respeito do livro Uma Tarde com Sabor de História, de autoria da Tatiana, que falará com vocês logo mais, ilustrações do Lucas Bussato, e que foi realizado via PROAC, por meio da destinação de ICMS de algumas empresas que toparam entrar nessa aventura aí com a gente, né? Agora eu passo para a Tati se apresentar. Olá, eu sou a Tatiana, sou autora do livro Uma Tarde com Sabor de História. Trabalho com educação já há algum tempo, sou historiadora, trabalho no mundo editorial, né? Já estive em sala de aula e empreendi aí com a equipe do Projeto Nossa Cidade esse desafio de trazer uma narrativa de caráter cultural para as crianças do município de Ribeirão Preto. Eu passo a palavra agora para o Alex, que também faz parte da nossa equipe. Bom, eu sou Alex Bisotto, sou produtor audiovisual e educador. Trabalho com produção audiovisual nos diversos segmentos dentro de mídia, né, e linguagens midiáticas. E eu participei dessa obra no caráter de transformá-la numa obra híbrida dentro do projeto, né? Não ser apenas um livro, mas sim um projeto transmediático. Tá? A gente vai falar um pouquinho como que surgiu a ideia desse projeto. Essa ideia surgiu, na verdade, na busca de despertar nas nossas crianças, né, a importância da valorização do patrimônio cultural da nossa cidade, do nosso município, né, da localidade. Inclusive, isso é muito abordado na BNCC, mas a nossa ideia surgiu, inclusive, antes da BNCC, da ideia da BNCC. A partir disso, nós nos reunimos, né, e fomos pensando em os caminhos possíveis para que a gente pudesse, então, elaborar um material interessante, um material atraente, que pudesse despertar, inclusive, a curiosidade das crianças por conhecer, né, o lugar onde ela vive. Então, nós optamos, como a Alex disse, por um projeto híbrido, com diferentes linguagens, composto aí por uma narrativa que é fictícia, lógico, nesse momento, né, de forma a deixar o assunto mais lúdico, mais leve, mais gostoso para as nossas crianças, né? E então nós temos o livro e temos aí um DVD com episódios a respeito dos lugares da cidade, alguns lugares específicos que complementam a narrativa. Quando a gente fala de patrimônio, né, é muito importante a gente destacar que culturalmente e educacionalmente a gente precisa encontrar meios para abordar esse assunto com a molecada. E por que esse assunto é tão importante? Eu sempre digo o seguinte, que se nós não sabemos de onde viemos, jamais saberemos para onde vamos, né? Então, a gente tem aí uma realidade hoje, né, que é de viver o momento, né? Eu escuto muito dos jovens, não, a gente tem que viver o momento, tem que viver o hoje. Entretanto, a gente precisa construir, primeiro precisa conhecer para depois construir essa ideia, né, de onde viemos, quem somos, quais são as minhas origens,
para que eu possa, então, me construir como uma pessoa com senso de coletividade, com um olhar mais amplo da realidade e também para que ocorra a construção da identidade. Então, vejam só, a gente vai descobrindo com a criança quais são as suas origens, né? Como o lugar e, consequentemente, como as pessoas desse lugar se formaram, né? Para que elas possam, então, a partir de um conhecimento consolidado e tudo mais, agir como agentes transformadores dessa realidade e aí, então, continuarem essa construção de uma forma mais consciente, mais crítica, mais reflexiva, né? E aí, acho que a Tati tem mais propriedade para contar um pouco para a gente por que, né, a gente parte, então, da abordagem patrimônio. A educação patrimonial, né, ela envolve esse conceito de patrimônio que é muito importante que a gente entenda para conseguir trabalhar isso com o aluno. Então, o que é patrimônio cultural? Acho que a primeira pergunta, né, que a gente deve se fazer para entender o porquê isso é importante, né, de ser trabalhado aí com os alunos. O patrimônio cultural, ele é formado por bens culturais que têm um grande valor histórico ou cultural, né? E ele envolve o interesse público de que aquilo seja protegido, né? Preservado e tudo mais, conservado. E a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem o patrimônio material e imaterial. O patrimônio material, ele é formado por bens, né, como o próprio nome diz, né, por bens que são materiais, que são palpáveis, né? Então, a gente tem aí o patrimônio arqueológico, o patrimônio ferroviário, né? A gente tem os monumentos, as igrejas, esculturas e por aí vai, né? Mas também, desde da Constituição Federal de 1988, a gente tem aí uma garantia de proteção aos bens culturais e materiais que formam o patrimônio material. O patrimônio material é aquele patrimônio que não é palpável, ele não pode ser tocado, mas ele é muito importante, né? Ele tem uma importância fundamental aí, historicamente ou culturalmente. Trazendo alguns exemplos aí, né, de patrimônio imaterial, a gente tem os saberes, as celebrações, né? Então, por exemplo, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém, a gente tem formas de expressão, então frevo, capoeira, né? E também tem os lugares. É muito importante a gente entender que o patrimônio hoje, né, ele envolve esses dois universos, né, aquilo que é palpável e aquilo que não é palpável, porque às vezes isso está muito diluído no nosso cotidiano, né, no nosso universo, e a gente nem percebe. Então, assim, no livro, a gente buscou trazer um pouquinho de cada um, né? Acho que é importante a gente ressaltar a respeito disso, né? Tratando aqui um pouquinho do ensino de história, mas também esse livro envolve aí, ele abre possibilidades de outros, de trabalhos em outras frentes, mas trabalhar o patrimônio cultural em relação à história da localidade é fundamental para a constituição da identidade da criança, né? Como a Anitta já falou um pouquinho sobre isso. E é fundamental que isso seja articulado com a realidade que essa criança vive, né? Então, a gente precisa atribuir sentido a isso, e é por meio dessa relação com o presente que a gente consegue fazer com que aquilo tenha algum significado.
por isso que nesse livro nós buscamos partir, né, de uma história que se passa no presente. Então, a partir ali da história da família, daquela avó e daquele neto, a gente partiu para trabalhar com os elementos culturais aí e históricos de Ribeirão Preto. Também acho bacana do projeto, quando a gente teve essa concepção de que trazer um novo olhar para, como você falou, dos patrimônios que estão ali, para a história que está presente, às vezes, no nosso dia a dia, sejam lugares que a gente passa quando vai ao centro da cidade ou em alguma visita, sejam nomes de rua. A gente tem isso ao nosso redor, as crianças têm isso ao redor delas, mas muitas vezes a gente não sabe do que se trata. A gente não sabe por que tem uma estátua de alguém naquela praça, a gente não sabe a história da catedral, se aquela foi a primeira igreja, se não foi, mas mesmo sendo parte do nosso cotidiano. Então, isso também é uma maneira da nossa relação com a nossa cidade que muda a partir de uma nova percepção. Então, acho isso bacana do projeto, quando tentamos resgatar isso. Aprender a olhar, né, Alex? Porque o que a gente tem percebido é que os olhares, eles andam muito limitados, né? Então, assim, a gente não tem conseguido perceber aquilo que nos rodeia, né? E a importância das coisas e das pessoas que nos rodeiam, percebe? É uma coisa... a gente está vivendo um momento muito... Cada um na sua, né? Eu sou de uma geração bem anterior a de vocês, mas cada um na sua, cada um com a sua vida. Eu brinco dizendo assim, as crianças, os adolescentes, é assim, o mundo surgiu a partir do dia que eu nasci, né? Então, esse livro, ele traz uma possibilidade de ampliação do olhar, como o Alex trouxe para a gente, de olhar no entorno, né? De perceber o entorno, de perceber que o mundo não surgiu no dia do meu nascimento. Então, é uma ampliação do olhar. E eu acho também que existe no livro, isso fica meio implícito, assim, mas a relação da avó com o menino é uma relação de afetividade, mas também uma relação de compartilhamento de conhecimentos. O que é muito bacana, muito legal, porque muitas vezes as famílias hoje não conseguem compartilhar coisas que não sejam do cotidiano, né? Vai lavar o rosto, vai escovar o dente, vai dormir, vai fazer lição. Então, essa relação tem uma conotação muito mais ampla e o que pode ser trabalhado também, né? Pensado, refletido, conversado com as crianças. Então, por exemplo, a questão do idoso. O idoso tem muito a ensinar, tem muito a contribuir com a formação das nossas crianças, né? É uma questão até de contemplar os diversos grupos da sociedade, né? Exatamente. E valorizar as relações, né? Porque a gente tem vivido um momento em que as relações, pelo jeito, não valem mais nada, né? É isso. É verdade. E né, a partir dessas relações aí mais familiares, né? É possível fazer com que a criança ela construa, ela comece a se identificar com alguns elementos do seu cotidiano, da sua história, da sua origem. E essa articulação entre a história da própria criança e a história, né, do município, ela colabora com
com o desenvolvimento da noção de que ela é parte de uma coletividade. Então, esse livro, né, ele abre a possibilidade de desenvolver a noção de cidadania também, né? Com certeza. Porque o aluno, ele consegue, a criança, né, o aluno, a gente está falando aqui um pouquinho também das possibilidades, né, disso ser trabalhado na escola, mas a criança, ela se percebe como corresponsável pela sociedade na qual ela vive, né? Mas tem uma coisa, Tati, na verdade, assim, para que todo mundo, não só a criança, se sinta corresponsável, ela precisa ser envolvida nos processos, né? Com certeza. Então, por exemplo, uma simples leitura desse livro não vai funcionar, né? Pode trazer alguns conhecimentos e tal, mas para a gente atingir o nosso objetivo, o objetivo maior da equipe que pensou nesse trabalho, a gente precisa ir um pouco além, né? A gente precisa, por exemplo, esse material foi distribuído em todas as escolas municipais e estaduais, quer dizer, deixamos na Secretaria Municipal de Educação, na Diretoria de Ensino, 20 exemplares para cada escola, né? A nossa intenção é que o menino conheça a história, entretanto, que ele possa ser envolvido em práticas, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais, e talvez no vídeo você desenvolva um pouco mais, por exemplo, abordando a origem do menino, né? Uhum. Então, vamos trabalhar essa descendência, né? Para que ele seja envolvido. Então, não é só a nossa personagem que tem uma família, que tem uma avó, que veio... nós escolhemos uma personagem muito... Eu brinco, falo que sou eu, né? A personagem, que o Lucas se inspirou em mim. Eu só pedi para ele fazer a personagem um pouco mais magrinha, que eu estava muito triste ali. Uhum. Então, é uma brincadeira só. Mas no sentido de que a gente pode ampliar e envolver o aluno na proposta, né? De buscar a sua origem. Então, é muito importante que a gente tenha esse envolvimento, porque a gente só se sente parte quando a gente é envolvido no processo. Eu acho que isso reflete bastante na parte de alguns questionamentos que tem durante a obra, né? Tem certos momentos que quando vai falar da parte da religiosidade em um dos episódios de vídeo, que o menino fala, mas só existem essas religiões, então acho que essa ampliação tá nessas provocações, que são trocas, mas dessa maneira também, o garoto, ele quer saber do que está além, do que é comum, do que é convencional. Exatamente. E acho que está nisso, né? Acho que esse também é um ponto para a gente ter seguido como uma obra que ela continua, ela não é uma obra só... Que se encerra nela mesma, né? Exatamente, ela é fluida, né? A gente apresenta ali um livro com ilustrações, traz essa linguagem, tem episódios em desenho e vídeo, né? Também é híbrido, mistura a linguagem do desenho, que está muito relacionado ao que as crianças gostariam de ver no YouTube, etc. Mas também, ao ver os episódios, com certeza muita gente não conhece essa história. Também é uma relação, ele não é só para as crianças, ele é para nós mesmos nos identificarmos mais, para nós mudarmos a nossa visão sobre a nossa cidade. Eu digo isso porque na hora da entrega, além das entregas nas secretarias de educação, né, e nas escolas, nós fomos em todos os pontos culturais, né? E participando disso, eu percebo, falando por mim, mas acredito como um todo também, de lugares que a gente não havia ido ainda, nos limites da cidade. Com certeza. Com certeza. Parece ser a última rua mesmo, porque do lado de lá é só mato, literalmente.
E isso é parte da relação. E ali é um ponto cultural, ali é um ponto de trocas culturais também. Então, isso reflete, começou como uma vontade nossa de produzir e apresentar, e também voltou para nós, nos apresentando novos lugares, nos apresentando como que a gente pode participar também desses outros, dessa nova relação com a cidade, né? E voltando à parte de ser uma obra híbrida e fluida, que é isso, existem alguns elementos já, é um livro ilustrado, são episódios, temos o hino da nossa cidade ali de maneira animada, mas ele também continua a partir das possíveis produções de quem vai se relacionar com esse livro. Exatamente, né? Então ele, na verdade, ele é um catalisador disso. Né? A gente assim esperamos. A gente apresenta ele dessa maneira, que ele permite que se expanda ainda mais, que as próprias professores e alunos que tenham contato possam gerar suas próprias produções a partir dele, né? Sim. Tem um dos episódios ali, eles vão na biblioteca que ainda está sendo reformada. Né? E olha a possibilidade de expansão, né? A partir mas como será que ficou, né? Agora que temos isso pronto. Sim, que é a Junqueira agora, né? Antiga Altinarantes. A antiga Altinarantes, agora sim a Junqueira. E pode ser uma expansão vivida, né? Uma visita lá, visitarem, ver como ficou. E já é um gancho para saber como ela era. Enfim, acho que essas possibilidades que poderiam ser exploradas quando a gente diz obra fluida, ela não se encerrou ali. Ali é só o início, né? É um trabalho assim que a gente fez com muito carinho, né? Nós pensamos nesse material. Na verdade, eu coordenei a equipe, mas é uma equipe que eu tenho muito apreço. A gente teve assim um cuidado tremendo com esse material, e a intenção é que ele possa de fato contribuir, que não seja só um livro na prateleira, que ele de fato possa contribuir nos pontos de cultura, nas escolas, nas casas, né? Que alguns professores talvez levem esse livro para casa, algumas pessoas possam pegar nas bibliotecas. Então, a nossa intenção é de fato trazer um pouco da nossa história, um pouco do nosso patrimônio, para que nós possamos sair, né, dos muros das nossas casas, dos portões das nossas casas, e ampliar esse olhar para um todo, para um coletivo, que nós necessitamos muito nesse momento. Acho que é isso, gente. Com certeza. Acho importante a gente agradecer quem está nos ouvindo, quem ficou até aqui, né, com a gente, e dizer que a gente espera que vocês curtam e aproveitem aí as potencialidades desse material. Isso mesmo, queria agradecer e lembrar também que aqui é uma pequena parte da nossa equipe, temos muitas pessoas envolvidas aqui, né? Temos dentro desse núcleo também o Lucas Busato, Tatiane Nanete e mais cerca de umas 30 pessoas que participaram dessa obra para que ela pudesse estar aqui. Então, fazer um agradecimento geral a todo mundo que aceitou participar dessa ideia com a gente e agradecer vocês também que estão ouvindo, que vocês possam levar adiante, né? Agora vocês são coprodutores dessa obra também, né? Contamos com vocês para que ela continue. Um abraço grande, gente. Muito obrigada por nos ouvir. E também, se quiserem nos dar um feedback aí do livro, a gente vai gostar bastante.
Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.